Seja bem-vinda à terceira temporada do Lu Prats Convida. Você já viu a primeira e a segunda? Se você não viu, por favor, se inscreve aqui no canal e já vai dar uma olhadinha lá, porque tem muita história boa. A terceira temporada é um oferecimento da Acron. Gente, a Acron é de uma raríssima da Cris. E sabe o que ela faz? Ela ajuda você a entender todo o seu processo de importação, de exportação. Então, ela é uma especialista em comércio exterior. Ela te assessora, ela te ajuda a entender os prazos, as regras e tudo que você puder esclarecer para o seu negócio chegar aqui no Brasil ou ir lá para fora na maior qualidade possível. Obrigada, Cris, obrigada, Acron. E hoje nós temos uma convidada muito especial, mas aquela convidada que me enche o coração. E sabe o que ela me ensinou? Que toque os tambores. Se você é mulher e você quer despertar o seu feminino, você precisa ficar comigo até o final desse podcast. Ela me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Com vocês, Dre Santos! Uhul! Toca aqui! Ai, meu Deus, que delícia você aqui! Muito bom, arrasou. Muito bom. Caramba! Gostei desse começo. Muito interessante. Você ajudou a Luciana a despertar o feminino dela. Que lindo. Lembra disso? Missão cumprida. Missão cumprida. Isso aí, lembro de cada momento, de cada passo. Sou a minha melhor versão depois que eu conheci Dre Santos. Uau, que bom. Conta, nós temos aqui mulheres empreendedoras, mulheres que não são empreendedoras, que são mães, mulheres que sonham em empreender, mulheres que sonham em salvar o seu casamento, mulheres que sonham em despertar o seu feminino. Nós somos mulheres. Mulheres como nós. Como nós. Né? Como somos. E como você chegou nessa essência toda do feminino? Como eu cheguei nessa essência toda do feminino. Eu não era uma mulher feminina. De jeito nenhum. Tá. Tem um detalhe na minha história que quando eu falo de feminino e com essa pergunta, eu lembro nitidamente dela. Os meus pais se separaram, eu tinha 15 anos de idade. E quando os meus pais se separaram, minha mãe falou, Andresa, nós vamos embora. Eu não sou daqui, né? Eu sou de Uberaba. E aí eles decidiram se separar, tinha um casamento muito mutuado. E a minha mãe falou, Andresa, nós vamos embora. Eu tenho 2 irmãos mais novos que eu. Então, eu tinha 15, tinha um irmão de 13, tinha um irmão de 11. E minha mãe falou essa frase pra mim. Você me ajuda a acabar de cuidar dos meninos? E eu falei, vambora, ajudo. Porque a gente queria muito que o casamento se encerrasse, porque era algo muito turbulento, né? Eu falo que hoje eu peço muita licença para contar essa história, porque essa história é a história dos meus pais, mas também é a minha história, né? Durante muito tempo eu falava, gente, eu não posso falar sobre isso, né? Porque não é a minha história. Mas depois de muita terapia, depois de muita compreensão, eu entendi, não é a minha história também. E aí minha mãe pegou e falou, você me ajuda? Eu falei, vamos embora. Nesse dia, minha mãe e meu pai se separam, a cadeira do meu pai fica vazia e a Andresa vem e senta na cadeira do meu pai. Aí, nesse momento, o que a Andresa se torna? O homem da casa. O marido da minha mãe. Entendi. É bem complexo, mas é extremamente, quando você vai interpretar toda a sua história, é totalmente compreensível. Foi exatamente assim que eu encerrei o meu feminino ali. É como se eu tivesse entregado toda a minha adolescência, minha juventude, aquela parte, né, da menina ali e tal. E ali eu peguei e foquei. Trabalho, fazer dinheiro, cuidar dos meninos. E eu e minha mãe, a gente intercalava a vida mesmo. Então, ela era a mãe e eu era o pai. Tanto que a minha mãe fala, Andresa era tão brava. Ela brigava com esses meninos. Hoje você é mentora, você é treinadora. Uhum. E você trabalha com mulheres. Exatamente.
essa cadeira que você ocupou do seu pai fez com que você desejasse trabalhar com mulheres? Em que momento você entendeu que a sua missão aqui hoje seria impactar positivamente mulheres, porque você até então não tinha assumido essa cadeira? Não. O meu trabalho com mulheres vem do meu despertar feminino. Então, eu, Andresa, quando eu entendi que eu tinha uma ruptura, uma desconexão com o meu feminino, isso me adoeceu. Me adoeceu fortemente. Eu tive depressão, síndrome do pânico, sensações absurdas. E quando eu cheguei nesse diagnóstico, eu fui entender o quanto é pesado você não estar no seu lugar. Quando você não é uma mulher exercendo o seu feminino, você não está no seu lugar. Parou tudo, produção. Parou. Você está me dizendo que quando eu não estou na minha energia feminina, isso me afeta em todos os âmbitos da minha vida? Em todos os âmbitos da sua vida. Em todos. Literalmente todos. Vamos começar então com vamos ajudar a mulherada que está lá em casa a ter esse pequeno despertar? Acho que o nosso papel aqui é trazer histórias reais para você que está nos assistindo, para que você possa parar um segundinho aí e falar, opa, isso aqui é comigo. Vamos lá? Não. Primeiro aspecto, que não ser feminina... Não ser feminina, acho que não é esse o termo. Não estar no seu feminino Isso. impacta. Você coloca a culpa do seu insucesso em todo mundo. Por quê? As coisas em casa não dão certo porque o seu marido, Ah, na tua casa as coisas não fluíam com a sua mãe porque a sua mãe não te entendia. No trabalho você tem discussões se o grupo de trabalho for composto por muitas mulheres, você vai ter aquela frase de onde tem mais de 2 mulheres é só fofoca, intriga e reclamação. Prefiro 1000 vezes trabalhar com homem do que com mulher. Então, a gente vai tendo insucessos na vida por essa desconexão com a energia feminina. Então, eu liderei um time de 15 pessoas, eu trabalhei no shopping por 10 anos. E teve uma vez que eu tive um time de 15 pessoas. E nesse time, eu me dava, assim, maravilhosamente bem com os meninos. E tinha super problema com as meninas. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia ter o êxito que eu gostaria. Eu até conseguia, mas é tudo muito mais difícil, sem colocar muita força. É uma pressão. Então, a vida fica pressionada. Se você é mulher e se sente pressionada pela vida, provavelmente você não está na sua energia feminina. Qual que é a primeira ação para eu chegar na minha energia feminina? Respeitar o ser feminino. Respeitar que você é uma mulher. Eu sou apaixonada pelo movimento feminino. Existe um movimento feminista, que foi um movimento que aconteceu durante muitos anos, um movimento extremamente necessário para que a gente tivesse toda a liberdade que a gente tem hoje, porque se hoje somos mulheres livres, né, que podemos... Pensa que há cerca de 60 anos atrás, 50 anos atrás, e nem é tanto tempo assim, ou seja, a minha avó passou por isso, provavelmente as nossas mães passaram por isso, as mães de quem estão nos assistindo, elas não tinham o próprio documento. A minha sogra, por exemplo, ela não tinha CPF. O CPF dela era o CPF do meu sogro. Ou seja, essa mulher não tinha identidade. Ela não podia ser ela. Ela era a sombra do homem, certo? Certo. E essas mulheres que vieram antes de nós, maravilhosamente bem, fizeram um trabalho extraordinário e partiram para a luta. Só que nesse momento acontece o quê? Elas vão em busca dessa polaridade masculina, porque elas precisaram bater de frente com os homens. E bater de frente é energia masculina. Então eu parto para a luta, eu rasgo a camisa, queimo o sutiã e vou para lá. E perfeito, foi maravilhoso. Só que isso vai nos separando da nossa energia feminina. E a mulher, a luta para a mulher, a luta exige força, ela exige músculo, ela exige algo que não é do feminino, né?
O masculino, testosterona, um monte de músculo. Pá! A mulher não, progesterona, é maciez, é suavidade, é tranquilidade, né? Agora você bugou minha cabeça. Total. A minha ficou bugada há muito tempo. Super normal. É uma matemática que, olha, é tipo aquelas equações que coloca na chave, sobe no sei o quê, que a gente nem lembra da escola. É tipo isso. Eu quero ser uma mulher de sucesso. Uhum. E você trouxe para mim aqui 5 pontos, né, ou mais, que às vezes eu reclamo de não conseguir o meu sucesso porque eu não estou na minha energia feminina, né? Uhum. E você fala que a luta do homem é diferente da luta da mulher. Uhum. E como que eu, nessa suavidade, nessa leveza, vou alcançar um resultado, sendo que o que foi ensinado para nós a partir deste momento que você está trazendo, né, da sua avó e de tudo mais, eu precisava ser forte. Como que eu potencializo essa leveza do feminino para alcançar meu resultado? Eu acho que o primeiro passo é entender que o tempo de batalha, ele não é que ele passou, mas é que ele já não se faz tão necessário mais. Depois do caos, vem a ordem. O caos precede a ordem. Então, nós passamos por um momento de caos muito grande. E isso levou muito da nossa energia feminina embora. Então, quando eu olho, o Heringer tem uma frase que ele diz: do meu lugar, eu tenho força. Porque todos nós temos o nosso lugar na vida. Então, se eu estou no meu lugar é qual? Meu lugar de mulher, se é esse o lugar que eu quero. E se eu quero ser uma mulher que eu quero trabalhar na energia masculina? Eu quero essa energia para mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se prepare para isso. Se prepare para isso. Tem como a gente se preparar para isso, né? Por exemplo, quando eu cortei o meu cabelo curto desse jeito, foi uma das formas que eu tive de continuar com o meu masculino ativo. Porque faz falta. Tem um símbolo do taoísmo, que é aquele símbolo que é uma bola, de um lado é preto, do outro é branco. Onde é branco tem uma pontinha preta e onde é preto tem uma pontinha branca. O taoísmo, ele fala que em toda mulher existe um masculino e em todo homem existe um feminino. Então, em toda energia masculina tem um percentual de energia feminina. Em todo feminino tem um percentual de energia masculina. Eu tenho um lobo preto e um lobo branco dentro de mim. Qual vive? O que eu der mais comida. Tudo bem? Tudo bem. Então eu decido qual polaridade eu quero trabalhar e tá tudo bem. Só que se eu decidir trabalhar na polaridade masculina, eu vou fazer movimentos do masculino. E aí quando eu parto para o feminino, que é maternar, ser a esposa do meu marido, isso aí dá ruim. E eu tenho que estar preparada para isso, se foi essa a minha escolha. Entende? Foi aí que eu comecei a entender. Eu e meu marido, aí eu cheguei, quando eu fui me desenvolver, fazer meu primeiro desenvolvimento, porque eu dormia até 2017, Dre Santos dormia na Matrix, estava lá em Nárnia, vivendo, né? Aí vem a depressão, pá, bate na minha porta, síndrome do pânico. Não consigo ver você com depressão. Ninguém viu. Ninguém viu. Quem viu? Ninguém. Só eu. E a minha terapeuta na época. Ninguém viu. E como você sabia que você estava com depressão? Eu fechava a loja. Eu tive loja há 10 anos, né? Eu tenho 23 anos de varejo de moda. Eu cresci fazendo isso. Eu fechava a loja, eu deitava em posição fetal. Eu abraçava as minhas pernas, eu chorava. Dentro da loja? Dentro da loja. É até difícil falar, tá vendo o jeito que eu fico? Porque doía muito. É uma dor da alma, né? A depressão é a dor da alma. Porra! Danou aqui, para lá, gente. E aí, o que eu fazia? Tem que pôr lenço no podcast, gente. Alguém você tem isso? Pega um lenço lá pra mim, Mandinha. Não, já passou, vai dar tudo certo. Mas eu vou te dar um lenço. Não, mas me dá, porque senão borra minha make, né, gente? Vocês não sabem. Eu sou construída pra ninguém ver o sofrimento. Eu fui construída assim, né? Eu me construí desse jeito. E aí, eu fechava a loja
E eu deitava no tapete, chorava, chorava, chorava. Tinha dia que eu saía da loja, pegava o carro, eu ia até em Bonfim. Chorava, gritava, dava gritos dentro do carro para poder reestabelecer para eu voltar para minha casa. Só que aí o bicho começou a pegar. Por quê? Eu comecei a acordar de madrugada. Obrigada, amor. Eu comecei a acordar de madrugada, que aí é onde vem a síndrome do pânico, né? Porque toda depressão não curada, ela vai se tornar síndrome do pânico. Burnout, muitas vezes, desencadeia depressão. Né? Então, eu comecei tendo os burnouts, depois eu fui para depressão e depois eu fui para síndrome do pânico. E aí, eu comecei a acordar de madrugada sem ar. O ar não passava na minha garganta. Eu ficava... Aí eu acordava meu marido, falava, preciso ir pro hospital. E eu cheguei aí pro hospital umas 2 ou 3 vezes, né? E aí eu olhei e falei, não, eu tô no fundo do poço, literalmente. Cabelo caindo, 112 quilos, um negócio assim, era terrível. E aí eu vivia de segunda a quarta, começava quinta-feira a beber, bebia quinta, sexta, sábado, domingo, pra quê? Vou beber pra esquecer meus problemas, entendeu? Bebia pra esquecer dos problemas e assim eu fui levando a vida. Só que chega uma hora que não dá mais, né? Chega uma hora que a conta chega. Quanto tempo que você ficou nesse momento aí escuro? Esse momento, ele durou de 2017 até 2018. 2018. Um ano, praticamente. Começa em 2015, né? As crises de burnout começam em 2015. Só que eu não percebo, né? Eu vou indo achando que é o quê? Estresse, né? Então toma uma cerveja, desestressa. Vai viajar, desestressa. Só que não é assim. Se você não acha a causa, você não trata. E o seu corpo começou a te dar esses sinais, provavelmente, né? Ele responde tudo. Ele trazia todos os sinais para mim. Então, por exemplo, o primeiro sinal que eu lembro são as taquicardias, né? Então, tipo, aconteceu uma coisa, terminou aquela taquicardia, uma falta de ar, começa a suar, sua mão. Aí você vai... Gente, só quem passa por isso sabe como é, porque quando você lembra, é como se você ativasse todos os sentidos do seu corpo. Se você pegar minha mão, você vai ver que ela tá gelada com as pontas suadas, né? E não é de estar aqui, porque isso aqui para mim é muito tranquilo, mas é de lembrar do que acontecia. Porque o corpo tem todos os registros, né? Tá tudo registrado nele. Então, quando você vê cenas e relembra, isso ativa. E aí, começou em 2015, 2017 intensificou, foi quando a Maria Luísa nasceu, eu já tomava ansiolíticos. Na gestação da Maria Luísa, eu decidi que eu não ia tomar, que eu ia tentar um tratamento alternativo. Para quê? Para não prejudicá-la. Tá. Quando foi 2018, Maria Luísa nasceu, aí eu tinha começado, quando eu fiquei grávida da Maria Luísa, eu tinha começado a fazer dieta, tinha ido para academia, eu estava num pico melhorzinho. Tanto que eu engravido porque meu corpo estava respondendo, né? Uhum. Aí, com o nascimento da Maria Luísa, eu vou e dou ré em tudo que eu tinha conseguido conquistar. Aí, as coisas ficam pior ainda. Eu lembro nitidamente o dia que eu passei a minha loja tinha um balcão aqui, a porta aqui e um espelho ali. Eu saí do balcão, chegou alguém para abrir a porta, eu saí do balcão, passei. A hora que eu passei, eu olhei naquele espelho e voltei. Eu tinha visto uma pessoa diferente dentro da loja. Era eu. Eu não me reconheci. Eu olhei naquele espelho, eu não me vi. Eu falei, quem é? Me deu um choque no corpo inteirinho. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje. Eu voltei, eu lembro a roupa que eu estava usando. Eu lembro perfeito. Eu tenho uma foto desse dia, inclusive. Eu voltei, falei, quem é você? Aí conversei com a cliente, atendi.
E daquele dia em diante me deu, eu falei, chega. Aí começou. Aí eu fui, fiz um projeto, fui me conhecer, emagreci 23 quilos na época e fui me desenvolver como pessoa. Aí eu acordei, aí eu entendi que eu precisava de ajuda. E foi me ajudando que eu cheguei nessa desconexão. De quem? De mim comigo mesma. Nesse momento que você entendeu que precisava de ajuda, Uhum. qual foi a primeira pessoa que você procurou para te ajudar? Eu tive uma coaching, foi a primeira pessoa. Não, primeiro eu fui emagrecer, foi a primeira coisa que eu fiz. Você não se Ah, encontrou no espelho, não aí me encontrei você, no pô, eu espelho. preciso tomar uma atitude e foi emagrecer. Fui emagrecer, exatamente. Acho que o foi emagrecer, acho que é comum para todas as mulheres que estão nos ouvindo, né? Exato, porque a imagem, a autoimagem, ela, quando você chega na autoimagem, você não consegue sair. Se você tiver uma crise de autoimagem, aí é o fundo do poço. Porque a autoimagem é como você se percebe, é como você se vê. Quando você se vê com uma máscara, porque a gente monta personagens, a gente tem personagens o dia inteiro. Aqui tem a Adrê, é uma persona, né? Estou sendo muito eu. Talvez as pessoas que me conheçam, como você falou, nunca imaginei que você tivesse passado por isso, né? Uhum. Então, quando você chega, você com você mesma, que você olha e fala, tira todas as máscaras que você tem e olha pra você. Ali você tem que amar o que você vê. Se você não amar, não sobra nada. Nada. E quando eu olhei, eu não amei. Pelo contrário. E aí eu entendi. O próprio peso era uma das formas que eu estava achando de me matar, sabe? Você vai se matando aos poucos. Como? Engordando, ficando doente, se alimentando mal, não dormindo, brigando com o mundo. É tudo uma forma de se matar. É a gente que não percebe que está fazendo isso, né? A gente vai se escondendo e se matando aos pouquinhos. Aí, quando eu emagreci, meu segundo passo foi procurar por um desenvolvimento pessoal. Fui fazer um projeto de coaching. Fiz o coaching por 7 meses. Ali eu entendi esse detalhe que eu não tinha autorresponsabilidade nenhuma. Eu culpava todo mundo pelos meus erros. Eu engordo porque meu marido não me ajuda. No final de semana é difícil porque minha mãe quer que eu vá almoçar na casa dela e faz um monte de comida gostosa. Não sei o quê, nananã. A minha cliente da loja me paga atrasada, por isso que a minha conta é estourada. E aquele mundo de historinha que a gente conta pra gente, sabe? Aí ali eu entendi. Você não tem autorresponsabilidade. Você está culpando todo mundo pelos seus erros. Eu entendo que a autorresponsabilidade, ela faz parte de qualquer processo. Uhum. E aí eu até reduziria, eu tiraria o auto. Eu colocaria só responsabilidade. Uhum. Porque quando você é responsável pelos seus atos, você consegue falar sobre eles e achar uma solução para eles. Sim. Só que quando eu não tenho... tudo que é auto é sobre mim, né? Então, autoestima, autoimagem, autoamor, autovalorização, são os autos. Então, tudo que é auto sou eu comigo, né? Então, eu tenho responsabilidade, eu sou responsável por uma série de coisas, mas quando eu sou autorresponsável, eu sou responsável pelos meus atos. Eu não tenho como ser responsável pelo seu ato, só pelo meu, né? E aí, por exemplo, tá não sei o que em casa, é porque meu marido. Tá não sei o que no carro, porque meu marido. Meu marido precisa mudar para eu mudar também. O Rodrigo, coitado, ele tinha culpa de 95% dos meus problemas, os outros 5% era da minha mãe. Você não era culpada Eu de não tinha nada? culpada de nada. Entendi. Então, quando Brasil, vem comigo, quando que Dre Santos, essa mulher aqui, maravilhosa, entendeu que não era responsabilidade de ninguém, o fundo do poço era sua responsabilidade. Quando eu entendi as historinhas que eu contava para mim, né? Então, eu não vou na academia porque eu não tenho tempo. Não emagreço porque eu não tenho dinheiro. Não emagreço porque a minha mãe faz comida boa de final de semana. Não emagreço porque eu preciso comer porque
eu fiquei cansada e esse negócio é gostoso. Tá bom, mas aí você entendeu tudo isso. E, tá, e o que você fez? Tá. Decidir. A decisão muda tudo. Sem a decisão é o chega. Sabe, chega. Aquele chega mesmo, que você olha e fala, chega, acabou. A partir de agora, acabou. Só que a gente demora, né? Esse chega, você prorroga, protela. E vou te falar uma coisa, chega e a gente volta pra trás. Eu voltei pra trás várias vezes. Eu fui, eu fiz, eu voltei, eu refiz, porque o hábito de fazer daquele jeito é muito maior do que fazer do jeito novo. Tá inserido, né? Então dificilmente você vai mudar alguma coisa, a não ser que seja por uma coisa extrema, né? O extremo mesmo, porque os extremos causam traumas. E se tiver um trauma, aí a tendência de você mudar de uma vez por todas é maior. Mas como eu não mudei por um trauma, eu mudei por uma decisão, às vezes você corre o risco de voltar. Só que o que é importante? Voltou, percebeu que você está indo pelo mesmo caminho? Volta. É igual o jogo, quem aí já jogou, tipo, o jogo da vida, de tabuleiro. Você joga, volte 6 casas. Isso não quer dizer que o jogo acabou. Isso quer dizer que você voltou 6 casas, continua o jogo. Você vai chegar no final. Você sempre vai chegar. Você só não pode desistir. Hoje, Dre Santos é uma pessoa curada. Não. Sou uma pessoa em eterno tratamento. Eterno tratamento. Enquanto eu viver, eu sou uma pessoa em tratamento. Eu descobri várias coisas sobre mim, né? E dentro de todos os meus diagnósticos, diagnóstico, gente, é uma coisa que você vai ter que orar e vigiar para o resto da vida. Então, eu sou uma pessoa em tratamento para o resto da vida. É orar e vigiar. Para sempre. Quando foi que você entendeu que estar na sua energia feminina poderia levar você a melhorar os relacionamentos? Quando foi que eu entendi que estar na minha energia feminina melhoraria os meus relacionamentos, tá? Eu trabalho com uma ciência que se chama sistêmica, certo? Certo. Dentro da sistêmica, nós entendemos que somos a soma de um homem e uma mulher, de uma mãe e de um pai, certo? Todos nós viemos desse lugar. Acabei de falar para vocês do tal, que é a mistura da energia do feminino com o masculino. Eu sou uma mulher, certo? E eu trabalho com um pouco de energia masculina, que é a energia do meu pai. Quando eu potencializo a energia do masculino, eu potencializo o meu pai. Me torno muito mais meu pai do que a minha mãe. E crio um distanciamento da minha mãe. Na maioria das vezes, quando a gente está em desconexão com o feminino, nós estamos em desconexão com o materno, com a mãe. E aí eu entendi que se eu não tivesse uma boa relação com a minha mãe, eu nunca teria uma boa relação com o meu feminino. Por quê? A raiz do meu feminino era a minha mãe. O dia que eu decidi olhar para a minha mãe e ver nela uma mulher de muito sucesso, eu desfiz todo esse tratado com essa energia masculina potencializada, porque como eu decidi ficar no lugar do meu pai, o meu pai e a minha mãe faziam o quê? Brigavam muito. Automaticamente, eu brigava muito com a minha mãe. Meus pais se separaram. Eu também me separava da minha mãe. Então, eu estava no lugar do meu pai, cumprindo tudo que o meu pai fazia. E eu e minha mãe, a gente brigava, mas a gente brigava igual meu pai. Minha mãe brigava, depois brigava eu e minha mãe. A mesma coisa. E isso foi me distanciando da filha. Eu não era filha mais. Quando eu olhei e falei, cara, eu preciso voltar para o meu lugar. Eu preciso voltar a ser filha. Filha de quem? Da minha mãe. Eu preciso da minha mãe. Eu não preciso de uma parceira de vida. Eu não preciso de uma amiga. Eu não preciso de uma colega. Eu preciso da minha mãe. Aí você volta pro colo da mãe mesmo. Esse refazer o feminino, você volta pro colo. Gente, é um negócio muito maluco, assim. Só quem faz uma constelação, só quem vive uma terapia de consultório sistêmica sabe o que que é.
As minhas pacientes sabem que muitas vezes eu coloco elas no colo da mãe de volta. Adri, você leva a mãe delas lá? Não. Mas eu trago ela de volta em 7 minutos. Porque você precisa se colocar numa posição de humildade. Entender que você é menor. E por muitas vezes eu achei que eu era maior que a minha mãe. Eu achei que eu sabia mais que ela. Eu achei que eu fazia melhor que ela. Então, eu achava que esse erguida, 93% da nossa comunicação é não verbal, viu, gente? Você fala uma coisa, o corpo diz outra. Então, esse eu tenho que, eu sei de, eu posso, eu faço, eu aconteço, muitas vezes é uma empáfia, uma arrogância diante da vida. Quando você está humilde no seu lugar, você faz sem isso. Você não precisa disso, né? É diferente. Você faz aqui, com leveza, com tranquilidade, com suavidade do seu lugar. Então, eu precisei voltar para aquele lugar, olhar lá para mim, pequenininha, entendendo onde que foi que todo esse Paranauê começou a acontecer, analisar fato por fato. E aí eu olho e falo, uau, ela é grande, eu sou pequena. Então, eu vou ficar aqui, no meu lugar. Desse lugar aqui, eu tenho força. Então, aqui eu vejo tudo. Eu vejo os meus filhos, o meu marido, a minha mãe, o meu pai e a mim. Mas quando eu tô lá, ou lá, eu não consigo. Porque eu tô fora do meu lugar. Tô sem palavras. Tô escutando você falar e assim, eu tô começando a lembrar da minha vida, né, gente? Tô começando a lembrar lá da minha família, do meu pai, do lugar que eu ocupo, né? Que eu ocupei. E constelação é uma ciência. Constelação é uma ferramenta terapêutica que parte da observação de um homem, que é o Heringer, que ele começou a entender que em alguns lugares as coisas fluíam muito bem. Existia harmonia, amor, tranquilidade, respeito, companheirismo, e que tudo naquele lugar prosperava, sem a presença do dinheiro, de certa forma, mas prosperava, sabe? Porque a prosperidade, ela é um lugar onde tudo cresce na prosperidade, né? E ele entendeu que ali aconteciam algumas situações que ele nomeou, né? Como ordem, equilíbrio e integração. Então, ele entendeu que todo mundo naquele lugar tinha o seu lugar de origem, o seu pertencimento, e que não se excluía ninguém, né? Então, por exemplo, não é porque a minha mãe morreu que eu preciso ir para o lugar da minha mãe, né? Me tornar aquela matriarca da família por sucessão. Então, se eu vou indo para o lugar de outras pessoas, eu vou deixando o meu. Então, ele foi entendendo que as pessoas, não é porque elas morriam que elas perdiam o seu lugar, não é porque aquela criança mais velha do sistema morreu que aquele segundo passa a ser o mais velho. Ele não passa a ser o mais velho, ele continuava sendo o segundo. Ele percebeu que os mais velhos, os mais novos, respeitavam os mais velhos. E ele entendeu que existia uma ordem naquele lugar. E a partir dessas observações, ele criou a constelação. Constelação, quando a gente fala constelação, é muito comum as pessoas falarem assim, ai, mas não tem a ver com místico, porque tem a ver com mapa astral, né? Porque é estrela, constelação, e não tem nada a ver, porque veio traduzindo e chega aqui constelação sistêmica familiar. Mas constelação significa cada coisa no seu lugar. Então, quando nós fazemos uma constelação, nós usamos uma ferramenta que ajuda a diagnosticar onde você está e muitas vezes você está mal posicionada diante da vida. Então, a melhor forma de se posicionar diante da vida, a vida é um GPS. Primeira coisa que o GPS faz, quando você abre ele para ir para outro lugar, o que ele faz? Ele te dá o caminho. Mas ele te mostra o quê? A rota. Onde você está. Um ponto A para chegar no ponto B. Perfeito. Constelação é encontrar onde você está. E aí você vai decidir onde você quer chegar.
E aí, a constelação estruturada, com uma mentoria de mentalidade, que é como eu trabalho, eu te ajudo a achar onde você está e te ajudo a traçar a melhor forma da rota para onde você quer chegar. Como se fosse um GPS, certo? Certo. Me traz um case de uma pessoa que traçou esse caminho aí do qual você está dizendo, que foi uma paciente, é uma paciente, e que você fala, uau, é isso que eu queria para minha vida. Faz sentido todo esse caminho que eu percorri, faz sentido eu entender o que é uma constelação, faz sentido eu aplicar. Me dá um case. Uma pessoa. Não precisa falar o nome, mas me conta a história dela. Tá. Deixa eu lembrar aqui dentre uma que vai... Impactante. Uma que você trazer. falou, caramba. Vou trazer. Tá, com você então. Eu tenho uma paciente que ela me procura ainda na época que eu estava fazendo transição entre a consultoria de imagem e a terapeuta. Como consultora de imagem, lojista e terapeuta, eu fazia um mix de tudo isso que nascia a minha mentoria para lojistas. Essa pessoa ela me procurou e ela disse para mim que queria minha mentoria para ajudá-la a organizar as coisas do que ela queria para a loja. Tudo que era visual, certo? Aqui do lado de fora, e nós fomos olhando para aquilo tudo. Durante todo o trajeto, a gente percebeu que ela tinha uma série de subidas e descidas, né? Então, ela já tinha tido alguns negócios de sucesso, e que esses negócios tinham a tendência de chegar a uma certa época e ele cair, ele se desmanchar, ele se desmontar. Era algo cíclico. Então, eu vou indo, eu tenho sucesso, 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 queda. Eu vou indo, sucesso, 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 queda. E ali a gente entendeu, com base em todos esses olhares de posicionamento, de ficar honrando muitas vezes o passado. Por quê? Eu sou o resultado de onde eu vim. E se eu não entender o que aconteceu lá, eu vou continuar repetindo esses insucessos que eu aprendi com os meus pais, que eu aprendi com os meus avós. E a minha mente vai ficar me puxando de volta para aquele lugar, para aquele lamaçal de onde eu vim. Por quê? Dentro da minha cabeça só tem essa informação de lamaçal. Eu nasci no mangue, eu vivi no meio dos caranguejos. Aí agora eu vou vir para cá na praia, eu tenho medo de morrer nesse lugar, eu preciso voltar para lá. Ali nós fomos entendendo com muito amor, com muito respeito o que acontecia. O negócio dela sai em menos de 2 anos, de um lugar, de um faturamento de praticamente 100% a mais. Um crescimento de mais de 100%. Por quê? Porque ela entendeu a relação que ela tinha com o dinheiro, ela entendeu a relação que ela tinha de entrelaçamento com o insucesso dos pais. Ela entendeu que ela não estava no lugar dela, que ela estava no lugar de casada com a mãe, cuidando dessa mãe dessa mãe, e que a vida dela não ia porque ela não tinha tempo para se dedicar para o negócio. Então, o negócio vai crescendo, todo negócio que cresce precisa de dedicação. Como que eu vou continuar me dedicando ao meu negócio se todo mundo aqui precisa de mim? Só que esse todo mundo aqui era todo mundo adulto. Não tinha nenhuma criança aqui precisando dela. Então, ela para de olhar para esse lugar, para de ficar se preocupando com essas pessoas, põe todo mundo para caminhar. Isso aqui, eu vou te dar isso aqui, e a partir daqui você se vira com isso. Eu vou fazer isso por você, a partir daqui você se vira, e a partir de agora eu olho para a minha vida. E aí a vida dela flui maravilhosamente bem, numa leveza, com menos relacionamentos tóxicos, mais dinheiro, menos cuidado do outro, mais cuidado com ela, mais tempo para o negócio dela, mais tempo para ela, mais dedicação para ela. E o negócio dela hoje é um sucesso. Ela é uma mulher de sucesso. Uau! Ou seja, você colocou as coisas nos lugares corretos. Nos lugares corretos. Você conseguiu identificar ali toda a trajetória, né, da onde ela veio,
caminho que ela percorreu, analisou ali o que faria sentido para ela dentro do negócio, dentro da vida pessoal, organizou isso. Exatamente. Isso às vezes não é nenhum planejamento, né? Não é planejamento. Não é... O mapa não é o território. É, exatamente. Então, às vezes não, né? A gente procura resultado, a gente procura estratégia, a gente procura crescer. E na maioria das vezes, a gente não está olhando para nós. A gente não está olhando da onde vem a causa para esse insucesso, da onde vem a causa para essas noites, né, mal dormida, da onde vem a causa para o seu casamento não prosperar. E todas as vezes é sobre você. Todas as vezes é sobre você. É. Por exemplo, uma ferramenta que eu amo, que é a roda da vida, né? Muitas pessoas conhecem. A roda da vida, ela é dividida em 12 áreas, certo? Certo. Quem está no meio? Eu. Pronto. Quem é que está no centro da sua vida? Eu. Quem roda toda a roda? Eu. Quem faz o pneu furar? Eu. Quem para trocar o pneu? Eu. Pronto. Dolorido demais, né? Dolorida. Mas quando eu entendo que eu sou a única responsável por tudo, de bom e de ruim, de certo e de errado, de alto e de baixo, aí eu tô pronta. Aí eu tô pronta. E essa é a melhor parte. Imagina que lindo que é você entender que a sua vida não depende de mais ninguém, a não ser de você mesma. Olha que péssimo. Imagina se eu falo assim, Lu, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você para me ajudar. Eu preciso que você me ajude a sair daqui. Lu, me ajuda, me tira daqui desse buraco, por favor, Lu. Eu tô dependendo de quem? De você. Não de mim. Ao invés de eu olhar, por que tá acontecendo dentro desse buraco? O que tem aqui? Se eu jogar um pouco mais de terra aqui de baixo, vou fazer um degrau, vou fazer outro, talvez vai demorar mais um pouquinho, mas eu consigo sair daqui. Né? É. Remete muito àquele momento em que você tá com a mente tão barulhenta e que você às vezes não consegue nem chegar nesse ponto que você está trazendo. Não consegue mesmo. Né? Então, você tá lá no caos. Você tá no olho do furacão, né? Seu negócio não prospera, sua casa não vai, seus filhos não te obedecem, o dinheiro não chega. Como que você consegue olhar para esse lugar que você está, que é dolorido, e falar, pô, eu consigo sair daqui? Porque vai muito conhecimento. Muito. Leva tempo. Eu tô falando de uma jornada de 2018, nós estamos em 2024, são 6 anos cavando. E procurar ajuda é saudável, né? É fundamental. Então, quando você tá nesse momento aqui, que você não... Tá tudo escuro. Não tô vendo nada. Meu Deus, para onde eu vou? É muito gostoso você ter alguém para te apoiar, você procurar alguém para te ouvir. Essas redes de apoio, grupos, terapeutas, pessoas que vão olhar para você e falar, já passei por isso, vamos junto. Isso. O caminho pode ser gostoso, pode ser divertido, não precisa querer morrer, acabar com a sua vida. Exatamente. Então procura ajuda, procura alguém para te escutar. E isso é muito gostoso, né? Você ter alguém para te escutar. Não precisa ser alguém que você vai pagar para isso, sabia? Ah, não tenho dinheiro para ter uma terapia. Não é sobre isso. Não. É alguém que vai te escutar. Porque se você falar, já vai te aliviar alguma coisa. Por exemplo, nós temos algo em comum, eu e a Luciana, que é estar dentro do mesmo grupo. A Lu tem um grupo, que é o Rara, né? Dessa camiseta lindíssima. Nós nem falamos do Rara, gente. Nós nem falamos do Rara hoje. Rara é o ponto de conexão André Santos e Luciana, por exemplo. Você estar inserido dentro de um grupo de mulheres é você ter a oportunidade de estar com outras mulheres, entendendo as histórias dela, vendo onde elas passaram, o que aconteceu, o que elas fizeram de bom, o que elas fizeram de ruim, o que elas fizeram de certo, o que elas fizeram de errado. Porque quando você olha para o outro e você vê o que ele fez de bom e de ruim, de certo e de errado, sem julgar, você tem a oportunidade de aprender.
Então, hoje, você está dentro da comunidade. Você tem lá, nós temos 200 mulheres praticamente, certo? Uhum. Dessas 200 mulheres, são 200 histórias. E se eu conhecer 200 histórias? E se eu souber o que 200 pessoas fizeram, de certo e de errado, de bom e de ruim, o quanto de coisa eu posso aprender? Só com isso. E nós não estamos falando nem de negócio, né? Nós estamos falando de histórias e de aprendizado. Exato. O que menos falamos é sobre negócio. Falamos de pessoas. Nós não falamos de negócio, não é? Nós falamos de pessoas. Por trás do seu negócio tem uma pessoa. Não é você. Seu negócio precisa de você. Mas o seu negócio não é você. Mas você é a alavanca do seu negócio. Ah, é o meu negócio. Sem você, ele não é. Então, ele precisa de você. Mas inteira. E eu falo que a gente está fragmentada na vida. Quando nós não nos conhecemos, nós estamos fragmentadas na vida. Quando você está no seu lugar, você está inteira. Quando você está inteira, você é vista de forma integral. E aí você para de sofrer. É muito interessante. Eu falo que o autoconhecimento, ele tira o sofrimento com a mão. Porque não é que a gente não sofre, você sofre. Mas a cada sofrimento, você olha para você e fala assim, para que eu estou sofrendo com essa situação? Ah, já sei. Estou sofrendo porque eu tive uma criança que passou por isso, isso e isso, e ela tem medo disso e disso e disso, e eu estou olhando para essa situação e pensando, pode acontecer isso de novo. Não, não vai acontecer. E se acontecer, eu sei o que fazer com isso. Não precisa ficar assim. Vem aqui que eu cuido de você. Gente, você não tem noção quanto isso é maravilhoso. Isso é único. Eu resolvo meus problemas todos assim. Mulherada que tá aqui comigo, anota esse arroba. Instagram, @AdreSantos. Ponto oficial. Ponto oficial. @AdreSantos.oficial. Ela vai continuar toda essa conversa, todo esse bate-papo lá no Instagram dela. Você pode ir lá, que vai ter muito conteúdo, muita coisa legal. Para ajudar você a chegar nesse feminino, no seu lugar certo. A entender essa intensidade do ser você, do eu sou. Do eu sou. Da responsabilidade que você tem sobre todos os seus atos e da autorresponsabilidade de ser a mulher de sucesso que você gostaria de ser. E o sucesso, não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de você. Então, qual que é o seu sucesso? Eu não sei. Então, você sabe. Você que está me escutando, você sabe onde você quer chegar. Que delícia de bate-papo. Meu Deus, eu ficaria aqui a tarde inteira. Bom, né? Bom. Acho que o mais gostoso é a gente entender que estar na sua energia feminina é você estar no seu lugar certo, no seu lugar de mulher. Isso. É o lugar certo pra você, né? É o seu lugar. É o seu lugar. Não é e o lugar. ele é leve. Quando você encontra o seu lugar, é como aqueles brinquedinhos montessorianos de criança. Tem a bola, tem o quadrado, tem a estrela e tem o retângulo. Aí você fica tentando enfiar a estrela na bola. Não é? A criança não fica ali tentando. Quando você não está no seu lugar, as coisas são daquele jeito. Você fica tentando enfiar a estrela na bola, a bola na estrela, o retângulo no quadrado. Não cabe. Não cabe. Quando você está fora do seu lugar, você está tentando usar uma calça 38 quando você veste 44. É apertado, é difícil, é pesado, é impossível. Vai para o seu lugar. Se tiver difícil, busca ajuda. Fala, eu preciso de ajuda. Isso é humildade. Isso é humildade. Né? Entendeu? Eu preciso de ajuda. É humildade. O dia que eu parei de ser dura comigo mesma, entendi, preciso de ajuda. Aí pronto. Aí de tanto me ajudar, hoje eu ajudo outras pessoas. Mas primeiro eu me ajudei. Ninguém cura se não tiver curado. Ninguém transforma se não tiver transformado. Uau, Bom, que né? lindo!
lindo, Ai, adorei. amei, também amei. Adorei. Ó, nós Muito estamos bom. com quase 50 minutos aqui conversando. Uau, que delícia. Passa que rápido, coisa né? boa. Rápido demais, né? Rápido demais. A gente nem Muito falou do bom. Hara, Nem não falamos. falamos de nada. Vamos ter um segundo podcast com a Adrê, viu, gente? Vamos sim. Vamos, pra gente conversar mais sobre isso. Muito bom. Mas obrigada, viu, Adrê? Eu que agradeço, Lu. Obrigada, viu? Adorei. Por tudo, pela parceria. Tá sempre aí a gente junto e isso é especial para mim. 2025 vai começar daqui a pouquinho. Daqui a Nós pouquinho. estamos, né, na nossa terceira temporada aqui do Lu Pratos Convida. Vai ao ar na próxima semana. E agora você tem a oportunidade de deixar um recado para todas as mulheres que estão procurando o seu feminino. Imagina que esse recado vai para todas as casas onde tem uma mulher. Seja ela casada, seja ela solteira, seja ela adolescente. Tá. Drê Santos pro mundo. Pode usar aqui, ó. Entenda uma coisa. A única coisa que você é você. Quem é você? Eu sou Drê Santos. Eu sou filha, mãe, irmã. O resto você está. Então você está esposa, você está empreendedora, você está trabalhando. Saiba valorizar o que você é. E o que você é depende de você entender o seu potencial maior. Aquela força sua que vem de dentro de um lugar tão especial que só você sabe onde fica. O restante é só passageiro, transitório. O que você é a única coisa fixa na sua vida. Uau, 2025 vai chegar com tudo depois que você escutar, escrever e praticar essa mensagem. Isso. Uau, adorei. Estamos encerrando o nosso primeiro episódio da nossa terceira temporada. E eu estou com essa camiseta linda. Vou mostrar para vocês. Eu tenho. Gente, essa camiseta, ela é a camiseta oficial do Hara Mulheres, um movimento de conexão feminina que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Hoje impactamos mais de 200 mulheres e você pode adquirir essa camiseta oficial através do nosso Instagram. Lá tem, né, o link para você escolher e espero que você esteja, né, vestindo o nosso uniforme oficial. Uma camiseta muito legal. É o nosso tema, então é sobre ser você, ser rara, ser única, ser extraordinária, ser admirável, estar no seu melhor momento, que é eu sou. Eu sou. Eu sou você. Eu sou rara. Eu sou a melhor pessoa que existe neste mundo. Eu sou. É isso. Oferecimento da Acron. Tá aqui o QR Code. Dá uma olhadinha, clica lá. Entenda um pouquinho de como exportar e importar. A Acron vai te dar essa assessoria, vai acompanhar os seus processos e ela está aqui com a gente nessa terceira temporada. Um beijo. Volto na próxima quarta-feira.